Muito bem, meus alunos queridos do oitavo ano, bom dia. Olha só, nós vamos então hoje fazer a correção da nossa atividade, que foi passada na semana passada, e aí, passada na semana passada. Olha só, então a gente vai fazer a leitura aqui do texto O Dedo, que vocês já fizeram, mas que é bacana a gente refazer essa leitura. Vamos lá, então? Achei um dedo, o texto se chama Um Dedo, né? Achei um dedo na praia. Eu ia andando em plena manhã de sol por uma praia meio selvagem, quando de repente, entre as coisas que o mar tirou na areia, conchas, gravetos, carcaças de peixes, pedras, vislumbrei algo diferente. Tive que recorrer aos óculos. O que seria aquilo? Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu achado. O dedo trazia um anel. Faltava a última falange. Não gosto nada de contar esse episódio assim com frieza, como se ao invés de um dedo, eu tivesse encontrado um dedal. Sou do signo de Áries e os de Áries são apaixonados, veementes. Achei um dedo, um dedo. Devia estar proclamando na maior excitação. Mas hoje minha face lúcida acordou antes da outra e está me vigiando com seu olho gelado. Vamos, diz ela, nada de convulsões. Sei que você é da família dos possessos, mas não escreva como uma possessa. Fale em voz baixa, sem exageros, calmamente. Calmamente, mas foi um dedo que achei. Respondo e minha vigilante arqueia as sobrancelhas sutis. E daí? Nunca vi um dedo? Tenho ganas de esmurrá-la. Já vi, mas não nessas circunstâncias. Então, meio que o escritor vai mostrando aí que o narrador ele passa por uma, uma briga interna ali consigo mesmo, como se, quando ele fala a face lúcida, ele fala que há uma face aí desvairada, sem controle, né? Então, é como se o lado controlado dele brigasse com o lado descontrolado, que ficava aturdido ali pensando, meu Deus, um dedo, né? E o outro dissesse, não, calma, é só um dedo. Enfim, continuando. O poeta dizia que era 300 e não sei quantos. Eu sou apenas duas, a verdadeira e a outra. Uma outra tão calculista, tá falando das faces, né? Que às vezes me aborreço até a náusea. Me deixe em paz, peço, e ela se põe a uma certa distância, me observando e sorrindo. Falando da parte da consciência dele, né? Não nasceu comigo, mas vai morrer comigo, e nem na hora da morte permitirá que me descabele aos urros. Não quero morrer, não quero. Até nessa hora sei que vai me olhar de maxilares apertados e olho inimigo no auge da inimizade. Você vai morrer sim, senhora, e sem fazer papel miserável, está ouvindo? Lanço mão do meu último argumento. Tenho ainda que escrever um livro tão maravilhoso, e as pessoas que me amam vão sofrer tanto, e ela é implacável. Ora, querida, as pessoas estão fazendo montes, e o livro não ia ser tão maravilhoso assim. Ou seja, a parte racional dela, né? É bem capaz de exigir que eu morra como as santas. Recorro às minhas reservas florestais e pergunto-lhe se posso, ao menos, devanear um pouco em torno do meu achado. Não é todos os dias que se acha um dedo. Ela me analisa com seu olho lógico, mas não exorbite. Fecho a porta, ou seja, agora deixa comigo, deixa esse lado aí, né, racional de lado. Mas então eu ia dizendo que passeava, tá vendo? Continua a história. Mas então eu ia dizendo que passeava por uma praia completamente solitária, nem biquínis, crianças ou barracas, ou seja, a praia estava limpa, né? Praia áspera e bela, quase intacta. Três pescadores puxando a rede lá longe. Um cachorro vadio rosnando sem muita convicção para dois urubus pousados no monte de detritos. O sol batia em cheio na areia brilhante, viva, cheia de coisas do mar, de mistura com coisas da terra, longamente trabalhadas pelo mar. Guardei na sacola uma pedra redonda e cinzenta, tão polida que parecia revestida de cetim. Ela achou uma pedra, né? Guardei um grosso pedaço de cipó ondulado, silhueta de serpente se endireitando para o bote. Guardei um punhado de pequenos, faz uma comparação, né, do cipó que é pego ali com essa silhueta de serpente, ou seja, o formato de uma serpente. Guardei um punhado de pequeninas estrelas do mar.
Guardei um caramujo amarelo, o interior oco e roxo, se apertando em espiral até a raiz inatingível. Guardei uma asa de concha rosa pérola, o dedo não guardei não. Não senti nenhum medo ou asco quando descobri o dedo meio enterrado na areia. Uns restos de ligamentos e tecidos flutuando na espuma das pequeninas ondas. Há pouco encontraram as carcaças dos peixinhos que escaparam das malhas das redes. Lavado e enxágue, o dedo parecia, ou seja, o dedo já estava limpo, né, pela água ali. O dedo parecia ser da mesma matéria branca dos peixes. Sabe quando a gente fica muito tempo na água, fica a mãozinha branca? Mas é a mesma ideia, o dedo estava ali há tanto tempo que já estava branco, né, parecendo peixe. Não fosse a mundana presença do anel. Eita, tinha um anel no dedo. Toque sinistro numa praia onde a morte era natural, limpa. Inclinara-me para ver melhor o estranho objeto quando notei o pequeno feixe de fibras de algodão emergindo na areia banhada pela espuma. Quando recorri aos óculos, é que vi. Não, não era algodão, mas uma vértebra meio descarnada. A coluna vertebral de um grande peixe? Fiquei olhando. Espera, o que seria aquilo? Um aro de ouro? Agora que a água se retraíra, eu podia ver um aro de ouro brilhando em torno da vértebra, cingindo-a fortemente, enfeixando as fibras que tentavam se libertar, dissolutas. Com a ponta do cipó, revolvi a areia. Ixi, né? Era um dedo. Dedo anular, provavelmente com um anel de pedra verde, preso ainda à raiz entumecida. Como lhe faltasse a última falange, o último pedacinho, faltava o elemento que poderia me fazer recuar, a unha. Então não tinha, era só aqui a parte dessa parte aqui do dedo, né? Unha pontuda, pintada de vermelho, esmalte escando, acessório fiel ao principal, até no processo de desintegração. Unha de mulher burguesa, ou seja, pela unha, então, como era só esse pedaço, aí podia, faltava ali a falange, né? Então, podia ver a unha, né? Aquele pedaço onde ficava, que no caso o anel, faltava o último pedaço, a falange. Unha de mulher burguesa, ou seja, dava pra, já fez uma visão ali de que tipo de mulher seria essa unha. Bem cuidado, olha só os detalhes que trazem essa visão da unha. A altura do anel do joalheiro de classe que se esmerou na cravação da esmeralda. Então o anel também era um anel chique, né? Ou seja, poderia ser um dedo de uma pessoa rica. Penso que restasse a unha, certamente eu teria fugido. Unha é importante demais. Mas naquele estado de despelamento, o fragmento do dedo trabalhado pela água acabara por adquirir a feição de um simples fruto do mar. Contudo, havia o anel, ou seja, era um dedo, sabia que era um dedo, mas parecia, sei lá, algum bicho do mar, tipo um camarão com anel. Enfim, a dona do dedo, mulher rica, um anel daqueles devia ser de mulher rica e de meia idade, que as jovens usam joias, só as outras. Afogada no mar, um biquíni verde combinando com o anel, olha como ele vai imaginando aqui, né, tanta coisa. Então, já imagina a unha que teria, já imagina ali, né, o biquíni que poderia estar usando para combinar com o anel, enfim. O óleo perfumado fazendo brilhar a pele sem brilho, a onda. Começou inocente lá no fundo e foi se cavando cada vez mais alta, mais alta. Deus meu, tão grande. Ou seja, já começa a imaginar toda a cena da morte. Enfim, a fuga na água resistente como um muro, os pés de ferro, ou seja, ele fugindo na água, os pés de ferro e a praia tão longe. O que são pés de ferro? Ou seja, vai afundando, né? E não consegue atingir a praia. Ah, mas o que é isso? Explosão de espuma enrolando boca e olhos em esparadrapos de sal. Sal, você imagina a força do sal. Respirei com ênfase. Mas que mulher vai hoje de anel de esmeralda para o mar? A elegante passageira de um transatlântico de luxo que afundou na tempestade, já imagina isso, né? Mas fazia tempo que nenhum transatlântico de luxo naufragava assim. Ocorreu meio o Titanic, mas isso tinha sido por volta de 1914, imagine. Fazia tempo, né? Não podia ser. A descrição da tragédia falava em mulheres fabulosas, mais ricas do mundo, afundando enlaçadas ainda em homens de casaca.
apoteose do baile fulgurante de valsas, as luzes todas acesas iluminando a superfície onde boiavam diademas, plumas. Você imagina toda a riqueza ali do Titanic, né? Houve também o Princesa Mafalda, que submergiu, é o nome de um navio, que submergiu com todo o seu poder e glória perto dos tubarões da Bahia. Os espíritos atônitos baixando nos terreiros. Tutta questa gente dove siamo? E uma expressão italiana aí, e a mãe de santo com seu turbante de rainha abrindo os braços. Saravá, meu pai, saravá. Ou seja, imagina ali toda a situação da Bahia, ainda mais com a mãe de santo. Podia ser ainda uma suicida, dessas que entram de roupa pelo mar adentro, que o desespero é impaciente. É importante nesse momento a gente conseguir imaginar todas as suposições que vão sendo feitas a respeito de quem poderia ter morrido, de quem seria esse dedo, né? Mal teve tempo de encher os bolsos com pedras. Imagina aí um suicida, a pedra verde no dedo. Ou a personagem real de um crime passional, é evidente, enfraquecida a hipótese de latrocínio pela presença do anel. Alguém tentou assaltá-la, acabou matando. Um crime misterioso já arquivado, ou seja, deve ter tempo. Mulher bonita, marido rejeitado, minhocando rock-rock. Rock-rock. O flagrante da traição, ai como dói. Já imagina a traição, pode ter acontecido. A premeditação no escuro, tão profundo o silêncio no quarto, que podia-se ouvir um murmurejado pensamento. Rock-rock. Ela acorda em pânico no meio da noite. Mas que barulho é esse? Um camundongo? Aquele barulho em rock-rock lá. Ele se aproxima sem poeira, sem emoção. No banheiro cintilante, a proximidade da água facilita demais. Os crimes deviam ser cometidos perto de cascatas, ou seja, barulho de água. Um pouco de lavanda nas mãos, ligeiramente trêmulas após a tarefa cumprida na ausência da cozinheira em licença remunerada para ir visitar a mãe. Gente, olha a imaginação. Tá indo longe. Imagina até que a cozinheira foi embora, né? Saiu de licença aí para ir visitar a mãe. A casa na praia não foi uma solução? E praia deserta, o homem feliz não tinha camisa, só maiô. Tão simpático homenzinho de maiô azul, que todos os dias vai à praia levando a caixinha de sabonete. Será que ele leva naquela caixinha? Um detalhista, ideias miúdas, objetos miúdos, na cabeça um pequeno boné se tem sol. Era ele que andava com uma mulher grande e bonita? Era. E a mulher? Lá sei, deve ter viajado, ele ficou só. Parece que adora o mar. Faça sol ou não. Vai dar o seu passeio com sua caixa e seu sorriso. Por que será que cabeça de assassinado fica do tamanho do mundo? Um porta-chapéu. Mas se ninguém mais usa esse chapéu, se sobrou a cabeça, não sobrou o dedo, que na manhã de garoa ele deixou no mar. O anel foi junto. Era tão afeiçoado à carne que se recusou a sair. Tipo, o anel não quis sair do dedo. E ele não insistiu. Tipo, vai do jeito que tá. Pois ficasse o dedo com seu anel, que sumam os dois. Nem os urubus saíram. Tá vendo? Aqui ele mistura a, a fala ali do personagem imaginário com a fala do próprio narrador, né? Nem os urubus saíram de casa nessa manhã. Ele saiu. A pedra brilhava num tom mais escuro do que a água. Lembrei-me de um quadro surrealizante, uma praia comprida e lisa, de um quadro leitoso com flores brotando na areia, flores dedos e dedos flores. No quadro, o insólito, né? A ideia de algo que não tem essa solidez, né, perseverança, essa regularidade. Era representado por uma gota de sangue pingando nítida da ponta de um dedo. No meu achado, o insólito era a ausência do sangue e o anel. Ou seja, aquilo que não era comum, né? O insólito. A primeira pessoa que passar por aqui vai levar esse anel, pensei. Eu mesma, ou melhor, a outra, a lúcida. Ou seja, ela está falando da face, né? Ou seja, da sua outra parte ali. Mais um objeto para sua coleção. Não é uma linda pedra? Expulsei repugnada. Sai daqui, para de pensar nisso. Tipo isso, entendeu? Não, eu que não vou pegar nisso. Horror! A morta de Tabira reclamava a flor que o distraído visitante do cemitério recolhera na sua sepultura. Eu quero a flor que você tirou, quero de volta na minha flor. Ou seja, relembrei um conto, né, em que uma morta lá de Itabira pedia a flor que alguém roubou. Enfim, imagina roubar um anel de um dedo.
de alguém. A dama do mar faria uma exigência mais terrível por telegramas, cartas. Olha a imaginação. Telefone, me soprando com sua voz de sal. Eu quero o anel que você roubou do meu dedo. Eu quero o anel. Como reencontrar aqueles quilômetros de praia os diluidíssimos restos do dedo para lhe devolver a esmeralda? Ela ficou pensando, imagina, eu pego esse anel, levo para casa, e aí o defunto vem me pedir o anel de volta. Eu tenho que correr atrás e achar o dedo, né, no meio do mar para poder devolver o anel para o dedo. Olha o pensamento. Com a ponta do cipó, cavei rapidamente um fundo buraco e nele fiz rolar o dedo. Ou seja, jogou o dedo dentro de um buraco. Cobriu com um tacão de sapato, né? Passou o sapato ali e na areia tracei uma cruz, fez uma cruz. Intuí que se tratava de um dedo cristão, ou seja, meio que fez uma sepultura. Então veio uma onda que esperou o fim da minha operação, né, que ele estava fazendo, para inundar o montículo, cheio de água. Dei alguns passos. Quando me voltei pela última vez, a água já tinha apagado tudo, ou seja, não teria mais como saber onde estava aquele dedo. Ou seja, não pegou o dedo. Esse conto é de Lígia Fagundes Telles, né? Que nasceu em 1923, olha só, uma pessoa já bem de idade. Nasceu na cidade de São Paulo, começou. Lígia, por favor, não saia, fique em casa. Você é do grupo de risco. Nasceu na cidade de São Paulo, começou a escrever contos quando ainda fazia o curso de Direito, nos primeiros anos da década de 1940, vindo a tornar-se uma das principais autoras de sua geração, em que sobressaem João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, ou seja, essa autora é contemporânea de grandes autores como João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Suas principais obras são os romances Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, As Meninas e os livros de contos Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, A Disciplina do Amor, Mistérios, Venha Ver o Pôr do Sol, A Estrutura da Bolha de Sabão e As Cerejas, aí as principais obras. Muito legal a história de Lígia Fagundes Telles. Então vamos lá, gente. Olha só, a nossa atividade, a gente então, como desafio, tínhamos aí que responder somente a número 1 da página 10 e o teste lá da 13. Então, vamos para as respostas. Eu coloquei aqui para nós essas respostas. Deixa eu só aqui abrir aqui. Eu já fiz aqui para nós, para a gente acompanhar. Então, vamos lá, olha só. Muita atenção aqui nas nossas questões, já com as... Vamos lá. Aumentar aqui um pouco. Melhorar a visualização aí para nós. Muito bem. Então, questão 1 aí da atividade, da página 10, e o teste da página 3. Vamos à correção. A atividade da página 10 traz a questão 1 que diz assim: nas narrativas de mistério, o leitor é levado a formular hipóteses com base em certos índices. O que são índices? Indícios, indicações, pontos que nos levam a interpretar de alguma forma, que ele percebe nos acontecimentos, nas falas e no comportamento das personagens, ou ainda em comentários do narrador. Em algumas narrativas, essas hipóteses baseadas em índices são formuladas pelas próprias personagens ou pelo narrador, como no conto que acabamos de ler. Então a gente vê ali a própria personagem ali, narradora do texto, supondo várias coisas que nós não sabíamos, não foram reveladas, não foram, né, foram deduções que ela fez. Né? Então, olha só. Letra A. Qual é o índice, ou seja, qual é a dedução, qual é ali o que ela pensou que levou a narradora do conto a formular todas as suas hipóteses? Então, a resposta é o anel de esmeralda que estava no dedo encontrado na praia. Como não tinha unha, então, tudo por causa do anel, ela começou a imaginar, né, que seria uma pessoa rica e tal, e fez todas aquelas hipóteses. Enfim, essa então é a resposta da letra A, número 1. O anel de esmeralda que estava no dedo encontrado na praia. Vamos lá? Escreva aí. Ou compare com a sua resposta. É importante agora saber fazer uma reflexão sobre a resposta que eu estou dando para vocês e a resposta que você escreveu, né, com o intuito de fazer então aí essa comparação e ser capaz de entender as diferenças e o que tem de igual na sua resposta e na resposta que eu estou passando. Vamos lá. Pede para a gente reler o parágrafo de 9 a 13,
e preencher o diagrama com as hipóteses da narradora sobre quem seria a dona do dedo. Então, como a gente acabou de ler, não precisa reler. Então, vamos lá. De 9 a 13 aí, essa aqui seria a nossa resposta, né? Então, é importante a gente especificar aqui esses pontos. Deixa eu só melhorar aqui a nossa. Isso. Vou aumentar aqui um pouco a nossa fonte, para a gente poder mostrar o tamanho da fonte. Vamos lá. Então, o índice seria ali, ou seja, a indicação principal de onde surgiu toda essa visão aí da autora. Seria o anel de esmeralda. Qual a primeira hipótese? Então, você vai preencher a primeira hipótese, que seria uma mulher rica de meia idade, nem tão velha, nem tão nova, afogada no mar. Então, a pessoa tivesse sido afogada ali no mar. Outra hipótese, que é importante a gente perceber, seria aí que seria uma mulher elegante vitimada por um naufrágio. Por quê? Parte daí da primeira hipótese uma interrogação. Por que uma mulher usava uma joia tão cara na praia? Então aí daí ele tenta pensar, não, ela não afogou, então foi um naufrágio. Que aí sim ela estaria, né? Poderia ser. Entenderam? Então, essa primeira interrogação parte para a segunda hipótese. Só que essa hipótese gera uma dúvida, que é, há muito tempo não há naufrágio de navios, de grandes navios. Então, já que não tem muito, tem tanto tempo que não tem um navio afundado, o que seria então essa resposta? Então, vamos pensar em outra coisa. Pode ser uma terceira hipótese, que é qual? A mulher pode ter se suicidado. Então, é uma outra hipótese. Mas também, a partir da dúvida de que tem tanto tempo que não, né, não tem um naufrágio, também é gerada uma outra hipótese, que é a de que possa ter sido um crime passional. O que é crime passional, gente? Quando a pessoa mata ali na raiva, no ódio. Ou seja, um assassinato cometido pelo próprio marido da mulher. Tranquilo isso? Então, essas são as nossas respostas. O índice, né? Ou seja, de onde parte tudo, do anel de esmeralda. É criada, então, a primeira hipótese, né? Dessa hipótese tem uma interrogação, uma pergunta, que gera uma segunda hipótese. Mas a segunda hipótese, ela é quebrada aí por uma dúvida, que gera tanto a terceira hipótese, quanto a quarta hipótese. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos, então, para o nosso teste. Olha só, o teste da página 13, a gente só precisa, né, marcar X. Então, nos primeiros parágrafos do texto, sobretudo no segundo, o substantivo dedo é repetido insistentemente. Essa repetição aí se dá pelo quê? Então olha só, é um descuido estilístico, ou seja, foi um jeito de escrever e a autora não percebeu, pois a autora poderia tê-la evitado, ou seja, essa repetição, substituindo a palavra por pronomes e sinônimos, ou é um descuido estilístico que, no entanto, provoca um efeito de realismo, diferenciando a narradora da escritora, ou seja, mudando ali a ideia de que alguém escreveu, mas alguém está contando a história. C. É um recurso estilístico eficiente. O que é recurso estilístico, gente, que a gente está falando? É um jeito de escrever próprio, né? Pois enfatiza o espanto da personagem com um achado tão incomum. Será que é isso? A personagem está tão espantada, por isso ela repete tanta palavra dedo. E D, é um recurso enfático. O que é enfático, gente? Dá ênfase, destacar. Desnecessário, não precisaria. Pois o objeto encontrado já se destaca suficientemente por ser o título do conto. Ou seja, todo mundo sabe que já é a ideia do dedo, que já foi ressaltada. Qual a resposta? Então, resposta letra C, e essa é a justificativa. É correto dizer que a autora poderia ter evitado a repetição com a substituição da palavra por pronomes e sinônimos, né? Letra A. Que o substantivo já está destacado por sua utilização como título do conto e que a repetição é um recurso enfático. Mas essas alternativas, elas erram na negativa do recurso, considerando um defeito. Não é defeito, tá? A alternativa B também comete esse erro avaliativo, mas acerta, quando afirma aí que a repetição produz um efeito de realismo, ou seja, faz tornar a ideia mais real. Só que, né, ainda tem uma questão, né, de erro ali avaliativo. Já quando a gente vai para a alternativa C, ela avalia positivamente essa repetição da palavra e os seus efeitos de sentido, ou seja, dar ênfase e a questão da expressão de sentimento, ou seja, ficar espantada. Então, a resposta aí, da número 1, é a letra C. É um recurso estilístico eficiente, pois enfatiza
o espanto da personagem com um achado tão incomum. Quem marcou essa, acertou. Vamos para o número 2, que a gente já viu a resposta ali, né? O efeito de sentido causado pelo uso das letras maiúsculas na expressão um dedo pode ser relacionado com a palavra vislumbrar, diferente, frieza ou veementes, né? Nós temos aqui veementes, que é algo claro, que é algo que é colocado ali com uma certa importância, né? Então, seria aí a resposta letra D. Porque este item é um desdobramento do termo anterior, o uso de maiúsculo é forçado pelo ponto de exclamação. Um dedo exprime a emoção, o susto, o espanto da narradora ao identificar o objeto encontrado na praia e acentua aí o efeito já obtido pela reiteração, ou seja, pela repetição da palavra, analisada aí no item número 1, ok? Então, resposta da 2, letra D, né? A palavra veementes lá no segundo parágrafo, beleza? Vamos para 3. Assinale a alternativa que cita duas expressões pregadas como metáforas. O que é mesmo metáfora? Quando algo é comparado a outra coisa, dando uma característica de uma coisa a outra para se definir, né, uma coisa. Tem, enfim, lá no conto o dedo. Letra A, maxilares apertados e olho inimigo. B, reservas florestais, no parágrafo 5 e fecho da porta 6. Devanear e meu achado. Ou D, praia áspera e bela e silhueta de serpente. Então, qual é aí a alternativa que cita duas expressões empregadas como metáforas? Quais dessas duas aqui são metáforas? Então, a letra B, né? Onde eu tenho reservas florestais e fecho a porta, né? Quando eu falo fecha a porta, a gente vai lembrar o quê? Não é a porta em si, entendeu? É aquela ideia da visão de duas, de uma comparação de duas personalidades ali dentro dela. Então, aí é uma explicação sobre a letra B. As palavras e expressões citadas na alternativa A e C foram usadas no contexto em sentido literal, ou seja, lá na A e na C, a gente tem essas palavras no sentido literal, ou seja, não figurado, não metafórico. Na D, a primeira expressão também apresenta seu sentido literal, só que a segunda é frente a um cipó recolhido pela narradora. Então, constitui uma metáfora, não é uma cobra mesmo, né? Então, a praia áspera e bela também é áspero por causa da areia, e bela porque é bonita. Agora, silhueta de serpente é metáfora. Então, na alternativa B, a expressão reservas florestais vai se referir metaforicamente a reserva de sentimentos, de vida, ou até vez aí a reserva de paciência da face emotiva da narradora, né? E fecho a porta também essa expressão metafórica usada pela narradora para se referir ao encerramento de seus devaneios, ou seja, de seus pensamentos, nos parágrafos anteriores e ao retorno da narração do incidente na praia. Ou seja, ela entra ali numa briga consigo mesma, com a sua visão de mundo, né? E ela quebra isso, fechando a porta, ou seja, fechando ali aqueles pensamentos, para voltar à narração. Então, é a resposta a letra B. Vamos para a última, número 4. Olha só. Releia os seguintes trechos da crônica Pausa, de Mário Quintana, e do conto de Lígia Fagundes Telles. Olha só, primeiro aí. E enquanto o meu Sancho Pança, cheio de si, de senso comum, declara o meu Dom Quixote que uns óculos sobre a mesa, além de parecerem apenas uns óculos sobre a mesa, são de fato um par de óculos sobre a mesa. Fica a pensar qual dos dois, Dom Quixote ou Sancho, vive uma vida mais intensa e, portanto, mais verdadeira. Lembra Dom Quixote, imaginativo, Sancho Pança, mais, né, fiel à realidade. 2. Mas hoje minha face lúcida, também não, fala que ela tem dois lados, uma face lúcida e uma emocional. Acordou antes da outra, ou seja, da emocional, e está me vigiando com o olho gelado. Vamos, diz ela, nada de convulsões. Sei que você é da família dos possessos, ou seja, as pessoas que são muito emocionais. Mas não escreva como uma possessa, fale em voz baixa, sem exageros, calmamente. Os narradores dos dois textos afirmam que suas personalidades têm dois lados. Há uma correspondência entre, olha só, a Sancho Panza e a face lúcida, Dom Quixote, a outra face da narradora do conto, ou seja, Sancho Panza seria a face lúcida e Dom Quixote é a face emocional. Dom Quixote é a face que vigia com seu olho gelado e Sancho Panza é a face lúcida.
Será? Mas a face que vigia com seu olho gelado não é a face lúcida? Ó. Sancho Panza e a face possessa é emocional, mas Sancho Panza não é racional. Don Quixote, a face lúcida da narradora? Opa, mas Don Quixote não é idealizador? Don Quixote é a face lúcida, Sancho Panza é a face das convulsões da narradora. Então, Don Quixote é a visão idealizadora, sonhadora. E Sancho Panza seria a visão mais, né, centrada, fidedigna à realidade. Por isso, a resposta certa é a letra A. Então, para assinalar a alternativa correta, você aí, aluno, deverá compreender que as características da personalidade de Sancho Panza, que é realista, sensata, equilibrada, correspondem às da primeira face da narradora, que é lúcida, vigilante, equilibrada. E aí já as de Don Quixote, que é emocional, sonhador, delirante, corresponde às da segunda face, que a narradora chama de a outra, que seria aí possessa, exagerada, compulsiva, emocional. Então é isso, meus amores. Essa é a correção da nossa atividade. Eu vou deixar o arquivo para vocês. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Não se esqueçam aí de deixar um joinha e assinar o nosso canal. Vamos lá, gente. Faça a correção direitinho. Não fique com dúvida. Qualquer coisa, só me chamar. Beijão e até a próxima atividade.